Sejam bem-vindos ao canal. Fiquem agora com o resumo de sexta-feira, 8 de março da novela A Terra Prometida. Inscreva-se e deixe o seu like. Mara não se conforma com a inocência de Raabe, lamentando que Jéssica tenha sido humilhada diante de todos, perdendo Salmão para uma meretriz. Eloi defende Raabe, afirmando que o respeito do povo de Gilgal para com a cananeia é justo. Eloi destaca a honestidade de Raabe e sugere a Ioná que vá com ele para uma tenda caso ela não queira ir. Ele vai sozinho. Zaira arrasta Kira pela cidade, Tileia e os lagartos correm para tentar resgatá-la. Salmão pergunta se conseguem derrubar os portões com facilidade, e Kenaz destaca que esses portões de madeira são insignificantes, diante das muralhas com pedras invencíveis que Deus derrubou. Zaqueu afirma que passarão sem dificuldades e todos se preparam. As crianças afirmam ser amigas do gigante Talmal, e o guarda permite que elas conversem com ele. Talmal está extremamente triste, pois não há nada mais desanimador do que estar na prisão. Salmão fornece instruções ao exército hebreu, e Zaqueu menciona que avançarão contra o rei Durgal. Kenaz incentiva a seguir em frente, enquanto Salmão destaca que Deus está com eles, manda os soldados adiante. Tileia tenta separar Kira de Zaira, mas não tem sucesso. Zaira grita que ela está tentando roubar a neta, e os lagartos entram em ação, arremessando algo que faz Zaira escorregar. Ela cai, e Tileia consegue pegar Kira. Ruth chega desesperada na tenda de Darda, mencionando que o tempo está passando e ela não consegue engravidar. Questiona por que Boan iria querer uma segunda esposa que não pode dar filhos. Darda afirma que a ansiedade e insegurança estão atrapalhando e sugere que ela deixe a natureza agir. Ruth promete tentar se acalmar e fará qualquer coisa para dar um filho a Boan. Livana pergunta a Rune por que ele está triste. Ele menciona que era um dos melhores soldados de sua tribo e que gostaria de estar entre os 3.000 guerreiros escolhidos para atacar a cidade de Ai. Livana diz que ele não deveria se preocupar com isso, e Rune expressa seu sentimento de inutilidade. Livana tenta dar força ao esposo e agradece por ele tê-la salvo de uma vida de sofrimento. O povo nas ruas de Ai estão em desespero. Yusuf afirma que os hebreus chegaram, e não há motivo para temer. É hora de lutar até a morte. Os hebreus conseguem derrubar os portões de Ai e invadem a cidade, dando início à batalha entre hebreus e cananeus. Um soldado avisa Durgal que os hebreus já invadiram a cidade, e o combate se espalha pelas ruas. Durgal lamenta que os hebreus tenham ultrapassado os portões, temendo que o destino de seu reino seja o mesmo de Jericó, transformado em pó. É o fim do orgulhoso Durgal. A batalha continua intensa entre hebreus e cananeus. Durgal chora nos braços de Arauto, que assegura que a família dele perdurará através dos tempos. Melina sugere a Najara que, diante da confusão, seria uma ótima oportunidade para ela fugir. Najara questiona se Melina ainda nutre esse tipo de sentimento. Melina explica que a chance de fuga acabou, pois Yusuf descobriu o ponto fraco dela. Se desagradar Yusuf, ele punirá sua mãe. Camira incentiva os guerreiros a continuarem, acreditando que tem chances de vencer, pois os hebreus feriram poucos dos deles. No entanto, diversos hebreus já tombaram. Durgal impede Arauto de sair, argumentando que não é hora de pensar na namorada, ele deve focar no rei. Calu sugere a Tileia que, se ela busca proteção verdadeira, deve clamar ao Deus dos hebreus. Juntos, eles se unem em oração. A batalha prossegue, e Yusuf comenta que os hebreus não são invencíveis como imaginavam, destacando que ainda tem chances de vencê-los. Ele incentiva seus soldados a continuarem lutando. Kenaz informa a Salmão que já perderam alguns homens e ainda não conseguiram derrubar nenhum cananeu. Salmão responde que, apesar das dificuldades, devem redobrar os esforços, confiando que Deus está ao lado deles e que precisam alcançar a vitória. Darda expressa sua preocupação e destaca a importância de manter a mente ocupada para evitar pensamentos negativos. Tobias enfrenta dificuldades na luta e questiona o que está acontecendo, achando complicado derrotar os cananeus. Salmão observa que os cananeus estão se mostrando mais habilidosos do que eles imaginavam. Camir parte para cima de Salmão, desafiando-o. Os dois se enfrentam. Enquanto Tobias continua sua tentativa de eliminar cananeus, Zaqueu entra em combate com Yusuf. Tobias observa de longe. Shaya, por sua vez, clama a Deus por Zaqueu. O escudo de Zaqueu se quebra, e Yusuf declara que, além de fracos, os hebreus estão mal armados.
Tobias acredita que chegou o fim de Zaqueu e se alegra ao assistir a cena. Zaqueu está perdendo a luta, e Yusuf quebra sua espada. Yusuf então finca a espada no peito de Zaqueu, que cai gravemente ferido. Tobias, satisfeito, se despede de Zaqueu. Kira revela a Tileia que testemunhou ela e Arauto se beijando. Tileia pergunta qual o problema, e Kira explica que isso a magoou profundamente, pois ela ainda não superou a perda de seu pai. Tileia ressalta que nem ela conseguirá esquecer, mas Lagartinho incentiva a seguir em frente, afirmando que a mãe dela merece ser feliz novamente. Kenaz observa a cena devastadora com muitos hebreus mortos e relata a Salmon que estão perdendo a batalha, com hebreus tombando por toda parte. Zaqueu, considerado o melhor soldado deles, está gravemente ferido. Salmon pede a Tobias que retire Zaqueu do campo de batalha, pois ele está gravemente ferido. Tobias solicita a ajuda de outros dois para levar o amigo ferido dali. Melquias adentra a estalagem e recolhe o ouro de Zaira, expressando surpresa ao constatar que é mais valioso do que imaginava. Gibar comenta sobre a situação desfavorável lá fora, indicando que o exército deles está perdendo para os cananeus. Melquias, incrédulo, menciona a dificuldade de atingir os soldados inimigos. Diante da desvantagem de Israel, Gibar destaca a importância de não permitir que Melquias se aposse do espólio, enfatizando que não vão aceitar a derrota e precisam conservar suas forças para batalhas mais cruciais. Gibar toma todo o ouro. Salmon, diante da crise, invoca a ajuda de Deus. Durgal acusa Ravena de ser uma mentirosa, alegando que ela prometeu sucesso e vida longa. Ravena rebate dizendo que ele ainda não está morto. Durgal, buscando proteção, ordena que Arauto coloque sua coroa para que todos acreditem que ele é o rei. Caleb comenta que a essa altura, o exército hebreu provavelmente está derrotando o exército de Ai. Questionando por que Josué parece preocupado, ele revela que após enviar os soldados para Ai, Eleazar o procurou, lembrando de que não buscou a orientação de Deus antes da batalha. Josué reconhece que não agiu conforme fez na batalha de Jericó, e Caleb destaca a importância de agir de acordo com a vontade de Deus para garantir a vitória. Mesmo com a situação, Josué concorda que é feito, mas Caleb lembra que, com Deus ao lado deles, a vitória ainda é certa, e a lição aprendida deve torná-los mais atentos no futuro. Kenaz afirma que sempre saíram vitoriosos, enquanto Salmon demonstra perplexidade. Tobias observa que os soldados estão se sentindo perdidos, e o exército de Israel está em uma situação irreconhecível. Salmon reconhece que algo precisa ser feito, pois, se continuarem assim, perderão todos os soldados, uma ordem que ele jamais imaginou dar. Contudo, é necessário retroceder. Tobias questiona se Salmon tem certeza sobre a ordem de bater em retirada. Salmon enfatiza que na cidade, a derrota será inevitável. Kenaz concorda com Salmon, destacando que vidas hebreias estão se perdendo a cada instante. Salmon instrui Tobias a comunicar a todos que saiam urgentemente, levando consigo os feridos. Aquisa reconhece que o exército diante deles não é grandioso, mas não consegue deixar de pensar em seu irmão. Noemi expressa a fé de que tudo se resolverá. Aruna questiona Laila sobre o estado de Rune, e Laila destaca que Livana não saiu do lado de Rune em nenhum momento. Aruna admira a força e coragem de Livana diante do acidente do marido. Os levitas permanecem com a arca. A batalha persiste. Isaac expressa incredulidade diante da possibilidade de estarem perdendo para aquele exército. Temá considera a situação humilhante, afirmando que os hebreus nunca experimentaram uma derrota antes. Iru ordena a retirada dos hebreus, encontrando-se com Yusuf durante o processo. Salmon instrui os hebreus a saírem da cidade e pergunta a Orias sobre sua presença em Ai, expressando a preocupação de sua família. Orias solicita a Salmon que transmita seu amor à esposa e à família, e Salmon questiona por que ele mesmo não retorna com eles. Orias pede que não o julgue e entrega um colar para Mila. Yusuf chama Iru de covarde, que tenta enfrentá-lo, mas Yusuf ordena que os soldados o cerquem, indicando que ele pode não ser um covarde, mas é imprudente para desafiá-lo. Os hebreus estão se retirando. Camir chega e Durgal, acreditando que estão perdendo, passa sua coroa para Arauto. Camir fala para Durgal recuperar a coroa, pois estão, na verdade, vencendo. Ele afirma que, contrariando as expectativas, estão triunfando facilmente sobre o exército hebreu. Ravena sempre teve confiança de que sua legião de deuses não os abandonaria.
Durgal questiona a certeza de Camir, que relata que perderam poucos soldados, enquanto os inimigos sofreram muitas baixas e foram forçados a recuar da cidade. Durgal elogia a situação, e Camir reafirma a certeza de Ravena. Os deuses deles prevaleceram sobre o Deus de Israel. Camir anuncia que a luta continuará em campo aberto, revelando que os hebreus fugiram para as pedreiras, onde planejam encurralar os inimigos. Camir destaca que o exército inimigo é significativamente maior, mas por algum motivo, eles estão enfrentando dificuldades. Ravena menciona que ainda há a crença de que o Deus de Israel é mais poderoso. Durgal imagina como um Deus sem rosto se compararia a Dagon. Não esqueça de ativar o sininho das notificações para receber o aviso de novos vídeos. Até a próxima!